porém a licença é um processo muito simples, até porque a profissão de professor é uma das profissões com mais demanda nos Estados Unidos, se Isso. Que não a com legal. mais demanda, né? Tem muita demanda para professor. No Brasil, para eu poder formar. Então, para você ser professor no Brasil, qual o caminho que você, né, fez e como que vai funcionar essa dinâmica para cá? No Brasil, basicamente, para você ser professor, existem dois caminhos. Se você quiser trabalhar com crianças pequenas, você faz pedagogia. Se você quiser trabalhar com Fundamental 2 ou médio, você vai fazer uma licenciatura, seja letra, seja geografia, seja história, enfim. É basicamente assim, né? Aqui nos Estados Unidos, é muito mais flexível. Muitas vezes, o americano médio, que ele quer, talvez lá na frente ser professor, ele não precisa começar com a licenciatura. Ele pode fazer um bacharel em uma área que seja, e aí, posteriormente, ele vai fazer algumas matérias que o qualifiquem para tirar a licença como professor, né? É um caminho Então, múltiplo, né, que a gente fala. exatamente, é muito diferente, né? Ele vai ali, às vezes, fazer um bacharel numa área totalmente não relacionada com a educação, mas, posteriormente, ele vai fazer algumas matérias que possam aí dar qualificação para ele como professor, para poder tirar a licença de cada estado. Eu queria que você fizesse assim um overview desde a sua formação. Então, você é formado em quê? Como é que foi parar nos Estados Unidos? Um resuminho. Claro, sim, eu sou formado em letras, português e inglês e trabalho como professor desde 2012. No Brasil, eu trabalhei em escolas particulares, trabalhei em muita escola de idioma também, né? E estou aqui nos Estados Unidos desde 2021. E aí vem a palavra que a gente tem morre de medo e a gente está aqui para acabar com ela. Teve revalidação? Olha, a revalidação foi o passo mais simples de tudo que eu tive. Foi muito fácil. Basicamente, tive que mandar. Primeiro, tive que traduzir meus diplomas, uma tradução juramentada, mandar para uma empresa que faz essa revalidação, Foreign Credential Evaluation, é o termo em inglês. E, basicamente, uma empresa, ali em 5 ou 6 dias, eles me mandaram um documento dizendo qual que é a equivalência do meu diploma para o Brasil para um diploma nos Estados Unidos. Muito fácil. E aí, essa validação eu utilizo para quando eu aplicar para a licença do Estado. Porém, a licença é um processo muito simples, até porque a profissão de professor é uma das profissões com mais demanda nos Estados Unidos, se Isso. Que não a com legal. mais demanda, né? Tem muita demanda para professor. A economia aqui ela é muito quente, então é muito às vezes muito comum um professor ele deixar de ser professor para ir trabalhar em outra área porque conseguir uma oportunidade em uma outra coisa. Então existe muita demanda para professor aqui. Então até por isso esse processo de licença muitas vezes ele não é tão complicado. Nos primeiros 2 anos eu trabalhei como professor de espanhol. Então apesar de Ok. eu ser brasileiro, falar português e inglês, eu dava aula de espanhol. Porém não é porque eu sou professor de espanhol aqui nos Estados Unidos que eu só dou aula de espanhol. Como o meu objetivo é justamente ajudar alunos que estão aprendendo inglês, e no caso do meu programa era transicionar eles do espanhol justamente para o inglês, eu também dava apoio para eles em estudos sociais, eu dava uma aula de estudos sociais, história e geografia para eles, e eu era ali um professor de apoio nas aulas de ciência, nisso, como você já está falando, na aula normal, vamos dizer assim, que todos os outros alunos têm, mas eles tinham ali eu com um professor de apoio na matéria de ciências também. Então, eu, apesar de ser um professor de línguas, eu também dava apoio para eles em história e geografia e em ciências. Então, tem outros professores da mesma equipe que eles estão ali justamente focados em matemática. Então, os alunos estão na aula normal de matemática com os outros alunos, porém, eles têm ali um professor, ele é um Math ESL Teacher, vamos dizer assim, ele está ali só focado para dar o suporte para aqueles alunos que ainda estão aprendendo inglês, porém nas matérias de matemática. Então, existem esses diferentes apoios. Hoje eu trabalho Ai, que legal. com ESL, então eu expandi a minha comunidade de alunos não só para alunos latinos, então eu também agora tenho alunos da Índia, Paquistão, muitos Muito árabes, bacana. Que exatamente. legal. Quem Muito são bom. os alunos Bom, que você mais tem? Qual é a etnia que mais bomba lá na sua escola? Não, aqui é que mais bomba, sem dúvidas, é a comunidade latina, né? Muitos mexicanos, muitos venezuelanos, Tem é a brasileiro grande também tem na sua maioria. brasileiro? cidade ou não? Tem a minha filha. Ah, só tem a sua filha? Não tem mais brasileiros? Na minha cidade mesmo, de criança, só ela. E tem numa cidade do lado, que se chama Sycamore, tem umas outras 2 ou 3 crianças brasileiras.
quando você chegou nos Estados Unidos e você teve esse contato com a educação americana, o que mais te chocou, assim, no sentido, na perspectiva do aluno? Por que você acha que o sistema educacional é tão melhor para o aluno aqui nos Estados Unidos do que no Brasil? Você percebe essa diferença? Ou pelo menos me diga o seguinte, você acha que os americanos, eles têm essa percepção e eles aproveitam, eles agarram isso, ou a maioria não agarra essas oportunidades que se tem aqui com o sistema educacional? Eu acredito que, para responder a última pergunta antes da primeira, geralmente os americanos, eles são muito mais informados, né? Os americanos que não são imigrantes, ou seja, então eles já conhecem muitas vezes como funciona e tomam proveito, na grande maioria, do que a escola oferece. Então os pais estão sempre ali ativos. Os americanos, como sociedade, eles sabem muito dos direitos deles, né? Então eles estão sempre ali vouching, né? Estão sempre tentando buscar e tudo mais. E volta naquela questão, os pais que não são participativos não aproveitam todas as oportunidades que os seus filhos têm, né? O que eu mais achei diferente é justamente como a estrutura das escolas não é assim, não é assim, vamos dizer assim, no ensino fundamental, o teu aluno vai ter português, história, geografia, e vai ser assim, todos os alunos daquela idade vão ter as mesmas matérias, né? É muito diferenciado, diferente, dependendo da habilidade. Então, se o seu filho tem necessidades especiais, ele vai ter ali um professor que seja especializado naquele conteúdo, de trabalhar com alunos que tenham necessidades especiais para dar um apoio melhor. Existe levels of support, né? Níveis de suporte diferentes. Alunos que necessitem, por exemplo, inglês, que sejam imigrantes, vão chegar aqui, tem professores especializados, que no caso sou eu, que vão trabalhar com aqueles alunos que estão ali para desenvolver o inglês dele, né? Eu vou trazer um exemplo para comparar. A minha mãe, como eu mencionei, é professora de escola pública, e agora nós estamos tendo muitos imigrantes venezuelanos e bolivianos crescendo bastante nas escolas públicas do Brasil, imigrando para o Brasil. E ela sente, muitas vezes, minha mãe já expressou para mim, que muitas vezes ela não vê apoio para esses alunos que são bolivianos, venezuelanos, eles têm que aprende português e se vira aí, entendeu? Exatamente. Aqui eles estão sempre tentando trabalhar qual que é a melhor estrutura para dar apoio para aquele estudante. Ô, Caio, aí você fez então o processo de validação, veio para cá, começou a trabalhar então dando aula na escola pública. O pessoal está querendo saber como é que foi esse seu primeiro ano aqui. Sofreu muito, Sim. cara? Foi muito chicote no lombo? Quis voltar para o Cara, Brasil? Deu aquele desespero básico que dá no imigrante? Cara, a vida do imigrante já não é mamão com açúcar, né? Então é muito... Não é mesmo? Existem muitas dificuldades, com certeza. Chicago, Illinois é um dos lugares mais frios dos Estados Unidos. É um vento que corta até a tua alma, né? Então é bem complicado. Cuidar de uma filha, estando longe dos pais, né? Dos avós da minha filha, dos meus pais, dos pais da minha esposa, é muito desafiador, né? Muito desafiador, porque você não tem ali aquela rede de apoio. Então demora um tempo até você construir amizades que você confia o suficiente, né? Por exemplo, sei lá, vou sair, eu e minha esposa, com quem que eu deixo minha filha? Muitas vezes não tem, né? Aquela pessoa ali é diferente. Ô, sogrona, tô passando aí. Então, muitas coisas são complicadas. No geral, assim, por muitos motivos que eu falei aqui, estrutura, segurança, sentir que, poxa, minha filha está num lugar onde ela vai ter boas oportunidades. Nós não nos vejo voltando ao Brasil hoje em dia. Porém, isso não quer dizer que isso não venha com dificuldades, né? Você tem que passar uns perrengues, né? Difíceis aí também. Essa é a visão racional do imigrante, que eu gosto muito, Claro. inclusive, que eu assumo que eu me sinto muito bem aqui a ponto de não querer voltar para o Brasil, mas eu não nego que aqui tem seus desafios. Porque também não é legal a gente conversar com pessoas que vivem aquele conto de fadas muitas vezes infantil mesmo, né? Que não considera as dificuldades e os desafios que se existe. Eu tenho certeza que você passou por vários. Você citou alguns, por exemplo, e no sentido profissional, você sentiu aquele desespero, cara, de no segundo dia de trabalho acordar e falar, nossa, eu tenho que ir para lá de novo. As pessoas te receberam bem? Como é que os alunos te trataram? Como é que seus colegas de trabalho te trataram? Como é que foi isso? Eu fui bem recebido no geral, mas eu posso te dizer que quando eu cheguei aqui, eu já estava dando aula há 10 anos, quase 9 anos já dando aula. Eu me senti como meu primeiro ano numa sala de aula, porque é tudo novo, sistema novo, sabe, currículo, tal, forma de trabalhar, relacionamento entre as pessoas no ambiente de trabalho. Fui muito bem recebido, não posso negar. Porém, a proximidade que você tem no Brasil é muito diferente, né? Então, vamos dizer assim, no horário de almoço, os americanos, cada um vai para sua sala, começa a trabalhar, come ali um sanduíche e sim, poxa, eu sentia Cadê meu falta. social, né?
Cadê minha horinha de almoço? Sentar com a galera. Pô, Uai! é muito complicado. Depois você acaba se adaptando à rotina, você acaba se ajustando e tudo mais, e você acaba desenvolvendo relacionamentos também, mas com certeza eu me senti, e até porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 2021, então foi o primeiro ano pós-pandemia que as escolas Pandemia. estavam totalmente abertas, então teve estava tudo muito complexo ainda, máscara, distanciamento social, e criança que estava 2 anos sem escola, e como readaptar ela para a idade escolar, problemas de comportamento dos estudantes tiveram também, até as crianças se readaptarem à rotina escolar, às expectativas, né? Eu sinto que agora, em 2023, estamos voltando para um senso de normalidade, né? De como as coisas Uhum. eram antes da pandemia. Certo. E o dia a dia? O horário que Uhum. começa? Você tem férias? Tem benefício? Tem todas essas coisas, o povo aqui tá Claro. enlouquecido querendo saber. Teve TOEFL? Não precisa de TOEFL? IELTS? Como é que é essa parada toda aí? Vamos dividir. Começando pela última pergunta, não precisa de exame de proficiência IELTS ou TOEFL para você dar aula nos Estados Unidos. Isso também é um mito que a gente acha que precisa. Muitas vezes, claro, se você for conseguir um emprego nessa profissão, você precisa demonstrar que você sabe falar inglês, porque você vai trabalhar em inglês. Porém, não precisa às vezes ser aquele inglês super avançado, né? Especialmente se você vai trabalhar com imigrantes, eles estão mais preocupados se você sabe falar o outro Ah, idioma, interessante, né? interessante isso aí que você disse. A minha rotina, eu entro na escola às 7h40 da manhã e trabalho até as 2h30 da tarde. Então, 2h30, Legal. I'm going home. E eu moro 5 minutos da Você escola. vai Então, andando para a escola ou você vai de carro? Felicidade da cidade agora, pequena. cidade pequena. Agora eu tô caminhando, mas vai chegando o frio, dá uma preguiça de caminhar, cara. Eu Porque sei como é que é. é, mas, né, mas às vezes andando de bike, ou às vezes de carro também, se eu tenho que fazer alguma coisa depois da escola, né? Às vezes eu tenho atividades, eu também estou envolvido em alguns clubes, after school, essas coisas, então acabo às vezes ficando até mais tarde, até 3h40, 4 da tarde, se eu estou envolvido em alguma atividade extracurricular, né? Mas no geral, meu horário é até as 12h30. Férias é uma das maiores vantagens de ser professor aqui nos Estados Unidos, porque de fato é bem generoso, né? O verão inteiro, né? Então junho, julho e metade de agosto eu não trabalho, né? Uau. Mas nem E reuniões, não recebe? precisa fazer nada? Cara, nada, não precisa fazer nada. E recebe? Vai depender do distrito, tá? Vai depender. Então não Tá, vou dizer que é regra. No meu caso, sim, mas eu já ouvi de legal. outros professores que só pagam 10 meses por ano. Então depende. Vamos pegar, por exemplo, o salário do professor. No Brasil, o salário de professores em escolas particulares, ele é maior do que, em média, do que professores de escola pública. Aqui é justamente o contrário. Aqui, justamente nos Estados Unidos, se você quiser ser um professor que tem uma progressão de salário, você vai ser melhor pago na escola pública em compensação na escola particular. Então, nisso já muda um shift que, no geral, as pessoas estão mais envolvidas, e a grande maioria dos americanos estão na escola pública. Geralmente, que as crianças que estão em escola particular, ou é por questões religiosas, eles querem colocar uma escola cristã Uhum. ou algo assim, ou às vezes é super elite, que quer colocar a escola internacional. Mas, como regra, eles estão todos na escola pública. E isso também é melhor para o país no geral, porque isso quer dizer que os melhores professores estão nas escolas públicas, né? E isso Exato. faz com que existam diversas atividades. Uma das principais diferenças é esporte, né? Eu sei que muitas vezes é uma coisa que as pessoas já sabem, já têm uma ideia mais ou menos de como é que funciona, mas aqui, assim, as crianças estão muito envolvidas em esportes de maneira competitiva. Então, basquete, futebol americano, trekking, golfe, tem competição de xadrez, tem competição. O meu Uhum. distrito escolar esse ano abriu uma competição de esports. Eles vão Olha, montar Que um time legal. de esports, exatamente, dos Que é alunos videogame, né? O pessoal que joga pelo videogame. que joga pelo videogame. Eles vão ter um time da escola de esportes que vão competir com outras escolas dos Estados Unidos também. Então, vários tipos de envolvimento no geral que as crianças têm a possibilidade de participar. A sua situação é uma situação diferente, você tem aulas especiais que você dá, mas no geral, os professores que você conhece, qual é a média salarial desse pessoal, falando aí por nível de educação? Vai variar muito da tua experiência, né, e da sua Hum, formação, né? Então, um professor que tenha só um bacharelado, por exemplo, ele vai começar talvez ali ganhando uma média de $45 mil por ano, $47 mil por ano. Isso para tá. um professor com bacharel. Mestrado, né? Um professor que já tem mestrado vai começar ali a partir de $50 mil por ano.
a ir para cima. E quanto mais anos de experiência você tem, isso vai aumentando o seu salário ali na grade, vamos dizer assim. Então, depende da sua experiência e da sua formação. Mas o salário inicial é esse. Essa é uma das principais diferenças que eu noto também referente à educação aqui nos Estados Unidos, é como existe muito mais flexibilidade em termos de determinar quais são as matérias que aquele aluno especificamente necessita, né? Então, na high school, eles já podem começar a fazer matérias específicas pensando já no trabalho que eles vão ter. Então, na high school, eles podem escolher aulas de business, economia, cooking, Uhum. outro idioma, enfim, programação, Música. exatamente. E música, desde elementary, eles já têm orquestra, banda e Que tudo mais, legal. né? Exatamente. É. Então, a grade e muitas dessas matérias na high school, elas já contam, inclusive, como crédito para o college ou para a universidade. Então, muitos alunos que sabem como planejar a grade curricular e trabalham muitas vezes com o counselor, que a gente chama o conselheiro ali da escola, e o pai está envolvido em saber exatamente quais informações que ele precisa, muitos dos alunos eles já conseguem fazer matérias e com isso às vezes eliminar um ano de universidade porque eles já fizeram matérias Nossa, que na época da legal. high school. Como que é isso, Caio? Assim, tem um sistema de acompanhamento dos resultados, de avaliação? Você tem uma coordenadora? Você tem um planejamento do que pode ser feito? Como que acontece aí com você? Não, com certeza. Eu tenho, por exemplo, como professor, eu tenho 3 avaliações formais ao ano, né? Então, são momentos que eu sento com meus diretores ou com minha coordenadora, que eles vão observar uma aula minha, por exemplo, e determinar, poxa, essa aula tá boa, essa aula... Enfim, além disso, eles veem meu envolvimento em outras coisas, por exemplo, clubes, atividades escolares e todas essas coisas, né? Eu acho que o imigrante brasileiro, que ele vem com vontade de trabalhar e fazer as coisas certas e realmente cara, tem muita chance de ser bem sucedido, né? Muitas vezes o americano, ele já, muitos, obviamente, são muito hard workers, né? Trabalham bastante e tal, mas muitos às vezes já estão ali mais tranquilos, mais acomodados, estão na cultura dele, estão no país dele. Então você chega um imigrante, cara, eu tô aqui para dar o sangue e fazer acontecer. Isso você pode Soltar. ver muito valor. Sim, exatamente. Vão ver muito valor em você, na sua determinação.